Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero lhe cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Queria compartilhar um texto que se encontra aqui no livro de Êxodo capítulo 31, e tirar algumas lições aqui na vida deste personagem que tanto contribuiu ali para que o templo, o tabernáculo fosse erguido naquela época. Quero chamar a sua atenção aqui no capítulo 31 do livro de Êxodo, e falar a respeito de um homem chamado Bezalel, aleluia. E a Bíblia vai dizer: depois falou o Senhor a Moisés, aleluia, dizendo: eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito, aleluia, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Versículo 4, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. Aleluia, palavra do Senhor. Nessa noite eu queria falar de como uma pessoa, aleluia, o que ela pode e o que ela deixa de fazer para Deus. Uma pessoa comum, uma pessoa simples no meio do seu povo. E quero falar também do revestimento a qual Deus vai fazer na vida desse homem, assim como Ele faz na nossa vida, para que nós venhamos ficar aptos para toda boa obra. Aleluia. Nós sabemos que fazer a obra de Deus não é fácil. É necessário ter um compromisso, uma responsabilidade para executar o trabalho do Senhor. Trabalhar com amor obtém excelência, aprovação de Deus. Quando nós fazemos uma coisa com amor, ali Deus aprova o nosso trabalho. Seja qual for a nossa missão aqui nessa terra, Deus aprova, aleluia, se nós fizer com amor. Mas se nós fizer relaxadamente, Deus não aprova o nosso trabalho. E nós podemos sim ser aprovados por Deus se nós fizer com amor e dedicação à sua obra, não com murmuração, mas sim com dedicação. Aleluia. Repare que Bezalel foi um homem escolhido por Deus para uma missão única. Qual é a missão, irmão Clay? É construir o tabernáculo. Olha a missão, a responsabilidade deste homem chamado Bezalel. O lugar onde a glória, aleluia, onde a glória do Senhor habitaria no meio do povo, aleluia. Ele não era sacerdote, ou era um homem que não pregava, era um homem que não exercia nenhum tipo de liderança no meio da sua multidão, aleluia. E a sua chamada, aleluia, estava no trabalho manual, na arte, na habilidade de transformar matéria bruta em algo que relevasse a beleza e a grandeza de Deus. No capítulo 31, no versículo 2 e 3,
a qual nós lemos, aleluia, a vida deste homem. E o Senhor vai dizer: eis que chamei por nome a Bezalel. Um homem que não exercia nenhum tipo de liderança, um homem comum ali no meio do seu povo. Ali o povo estava sendo resgatado pelo chamado de Moisés ali do Egito, e estava peregrinando naquele momento. O que mais alegrava o povo, aleluia, era a presença do Senhor. E esse homem, ele tinha uma missão específica, aleluia, uma missão que para muitos parece simples, mas nós lendo a Bíblia Sagrada, para aquelas pessoas na época parecia simples. Não, porque se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia diferente, eu fazia melhor. Esse homem não liderava, não tinha cargo nenhum ali naquela época, mas Deus o chamou, aleluia. É assim na nossa vida, nós não precisamos ter cargo, ter posição para fazer um trabalho para Deus, aleluia. Muitas das vezes nós temos a aprovação do homem nesta terra, mas a reprovação do Senhor, aleluia. E o nosso dever é de agradar ao Senhor e não a homens, e não a nossa, quem sabe, liderança. Não, nós temos que agradar a nossa liderança maior, aleluia. Você tem que exercer o trabalho de Deus, aleluia, fazer com amor e dedicação. Quem sabe você não tem aprovação aqui neste mundo, mas Deus está aprovando o seu trabalho. Você que está fazendo com amor e dedicação. Repare comigo que esse homem Bezalel aparece na Bíblia, principalmente no livro de Êxodo, a qual nós lemos, no capítulo 31, no capítulo 35 e no capítulo 36, a Bíblia vai relatar o nome desse homem. Ele foi um homem talentoso, um artesão, cheio do Espírito de Deus, encarregado por Moisés e pelo próprio Senhor de liderar a construção, aleluia, do tabernáculo. Bezalel era especialista em trabalhos, como já nós falamos, com ouro, com prata, com bronze e com pedras preciosas e madeira, e por meio de sua habilidade, aleluia, a construção do santuário foi executada, aleluia, por meio ali de sua habilidade, porque o que nós temos nessa vida foi o que Deus nos entregou, aleluia. Se fazemos alguma coisa que não seja para glorificar o nome do Senhor, isso vem para nossa vanglória, né? Tudo aquilo que fazemos que não glorifica o nome do Senhor é para vanglória do homem, aleluia. Mas que nós devemos fazer as coisas para glorificar o nome do Senhor. Em Êxodo capítulo 31, Deus escolhe esse homem. Ele não só escolhe, mas como enche do seu Espírito, ele dá sabedoria para aquele homem, dá habilidade para realizar a obra do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 35, Moisés anuncia ao povo a escolha deste simples homem que teve uma função e concluiu ali a sua missão. Ele descrevendo as suas habilidades e o chamado divino a qual Deus era com ele, aleluia. No Êxodo capítulo 35, Moisés, ele está anunciando aquele homem. No Êxodo capítulo 36, junto a mais uma pessoa que contribuiu muito, aleluia. Ele não estava sozinho, ele tinha pessoas que ajudavam. Assim é nós na nossa caminhada. Quem sabe é muito para você fazer, você precisa de pessoas certas, mas antes ore a Deus,
peça orientação para que Deus te dê a direção para você escolher pessoas certas para estar te ajudando na obra do Senhor. Aleluia, porque a obra tem que progredir, a obra tem que avançar. Com a pessoa certa ela avança, com a pessoa certa ela vai ter progresso. Mas quando tu escolhe uma pessoa que não tem Deus na vida, aí você vai retroceder juntamente com ela. Aleluia. Repare que Deus escolheu ali também aquele homem, Aholiabe, mais um artesão, e outros artesãos ali também, que inicia e executa a construção do tabernáculo segundo as orientações a qual Deus dava para Moisés. Aleluia, a qual Deus dava para Moisés. Eles estavam diante de uma ordem, não é de qualquer jeito, é segundo a orientação do Senhor. Quando nós decidimos fazer algo, porque eu sei, eu vou fazer do meu jeito. Não, o pastor está errado, o meu líder está errado. Não, do jeito dele não funciona, do meu jeito funciona. Você ali está te ensoberbendo, querendo fazer algo da sua consciência, sem orientação. Aleluia, nós devemos ter orientação para executar qualquer obra. Aleluia. Esse homem Bezalel era filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e possuía grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos em geral, como trabalhar com metais preciosos, a qual já falamos, e encravar pedras e entalhar madeiras. Aleluia. E teve um papel fundamental, foi o principal responsável pela construção do tabernáculo. Aleluia, o santuário itinerante dos israelitas. Esse homem, para quem não sabe, foi o mesmo homem, autor, pela orientação a qual Deus dava a Moisés. Ele fez grandes coisas ali no meio do seu povo, através da sabedoria que Deus dava para ele. E é assim que Deus faz na nossa vida, quando Ele dá sabedoria para nós. Não é para nós se exaltar, não. Tem muita gente se exaltando por aquilo que está fazendo na obra do Senhor. Mas nós devemos se alegrar por aquilo que Deus faz através da nossa vida. Não, porque eu lidero melhor, porque eu faço melhor. Se eu não estiver ali, não funciona. Pessoas que se auto-intitulam, eu sabe tudo. Pessoas que só querem ser do nariz empinado. Pessoas que só querem aparecer, mas que nessa noite venha cair por terra. Aleluia. Todo o teu egoísmo, aleluia, nessa noite, e que o Senhor venha aparecer na sua vida. Te humilha na presença do Senhor e deixa que o Senhor faz através da tua vida, e o nome dele seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. É o mesmo homem Bezalel, o autor da arca. Este homem fez a arca, ele fez a mesa, ele fez o castiçal, ele fez o altar do holocausto, ele fez o pátio, ele fez as vestes sacerdotais. Em tudo quanto tinha que fazer ali no tabernáculo, ali tinha a autoria deste homem chamado Bezalel. Um homem simples, mas que teve um chamado e uma missão e uma responsabilidade. Tem muita gente no meio da igreja, aleluia, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, sem responsabilidade com a obra do Senhor, achando que cargo, achando que chamada, achando que cargo é privilégio. Porque eu vou ser consagrado, amanhã eu vou fazer de tudo para o pastor me consagrar. Pessoas que está atrapalhando, pessoas que está barganhando com Deus, pessoas que está oferecendo coisas, aleluia, para
ser isso, para ser aquilo. Ei, que nessa noite você venha ser cheio da presença de Deus, para você não ser levado com qualquer vento de doutrina, que essas coisas não venham te atacar, aleluia, mas que você venha executar a obra do Senhor com amor e dedicação, e te alegrar, porque Deus usa de misericórdia, aleluia, ainda te usa de misericórdia para realizar o seu trabalho aqui nessa terra, seja qual for ele. Quem sabe é na oração, quem sabe é na consagração, quem sabe é no louvor, é na pregação. Ei, o que Deus te usar, aleluia, te alegra, porque Ele ainda te usa, aleluia, Ele ainda te usa para realizar aquilo que Ele quer fazer na vida de alguém. Irmão, mas o que diferenciava não era apenas o talento, mas o fato de estar cheio do Espírito de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, a qual esse homem tinha missão, e estava cheio do Espírito de Deus para realizar o trabalho. Tem muita gente vazia no meio do povo de Deus, pessoas que vivem de aparência, pessoas que se adaptaram a um estilo de pregação que venha agradar outras pessoas para atrair multidões ali para o seu templo. Pessoas que se aperfeiçoaram nesse ramo da teologia, pessoas que estão pregando a teologia apenas da prosperidade, esquecendo a teologia da salvação, que faz toda a diferença na vida do ser humano e não pode faltar na nossa vida. Pessoas vazias que a gente pensa que tem Deus, mas continua fazendo as mesmas práticas mundanas, aleluia, mas que nessa noite você venha ser cheio de Deus, para realizar o trabalho a qual Deus te chamou, seja qual for o trabalho, faça com excelência. Lá em Jeremias capítulo 48, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, aleluia, que você venha fazer com amor, com dedicação, seja qual for o trabalho, se é de limpar a igreja, seja você na área da construção, você que tem um restaurante, faça com amor e dedicação. Você que é eletricista, você que é pescador, você que é taxista, seja qual for a tua profissão, faça com amor e dedicação. Tem muita gente que não aceita. Eu vou me formar para psicologia por causa do dinheiro, eu vou me formar em pedagogia por causa do dinheiro, mas não tem amor, não tem dedicação naquilo a qual foi vocacionado para fazer. Se você quis, Deus abriu a porta, então faça com amor, sem gambiarra, sem jeitinho brasileiro, faça com amor e dedicação. Isso nos mostra que não existe obra pequena quando é Deus quem chama. O Espírito Santo não capacita apenas para falar em público ou exercer liderança espiritual, mas também para criar, organizar, servir, construir, aleluia. É assim que o Espírito Santo nos usa, para servir com excelência e fazer toda a diferença no ambiente. Esse homem, ele foi lembrado nas Escrituras porque entendeu que o trabalho feito para o Senhor exige excelência, aleluia. Ei, não é de qualquer jeito, tem que ter excelência, tem que ter responsabilidade, você tem que ser responsável com aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque Ele pode te cobrar. Ali no tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Tem muita gente que deixou de fazer o que era para fazer.
Deus confiou nele para fazer, incumbiu ele para fazer, capacitou ele para fazer, e hoje se esqueceu de Deus, apostatou da fé, não quer mais saber da obra de Deus. Deus te capacitou para realizar o seu trabalho, não é de qualquer jeito, é com excelência, é com temor, é com fidelidade, o projeto divino na sua vida, aleluia. E a história desse homem chamado Bezalel, nos ensina que cada detalhe da nossa vida pode se tornar expressão da presença de Deus, aleluia. Quando servimos com excelência no lugar de que fomos chamados, seja numa cozinha, numa empresa, num lar, num altar, estamos erguendo um tabernáculo para que a glória do Senhor seja manifestada, aleluia. Seja onde for, mas que nós venhamos demonstrar a glória do Senhor através da nossa vida, aleluia. Bezalel nos confronta a não fazer nada de qualquer jeito, porque o que fazemos carrega o nome de Deus. Se o Espírito Santo, escute isso aqui, se o Espírito Santo habita em nós, aleluia, até as tarefas mais simples, aquilo que colocaram para nós fazer, que seja simples, o que for, o que tiver que você for fazer, aleluia, apesar de ser simples, aleluia, mas transformam o ministério, pode transformar a vida de alguém. O segredo é permitir que o nosso Senhor nos encha de sabedoria, entendimento, habilidade, e que nossas mãos expressam o céu na terra, aleluia, que nossas mãos venham expressar o céu na terra, aleluia. Nessa noite que o Senhor venha te encher do seu Espírito, aleluia, te dar sabedoria, aleluia. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem, você precisava ouvir esta palavra, que você venha ser cheio. Aqueles que estavam quase parando, que vocês venham ser renovados nessa noite. Aqueles que tinham desejo de fazer algo para Deus e se intitulam não ter capacidade, que nessa noite Deus venha te capacitar. Receba nessa noite a capacitação do Senhor, a sabedoria, o Espírito de Deus na sua vida, aleluia, e que você venha realizar o trabalho do Senhor com amor e dedicação. Bezalel, um homem chamado para construir, mas com excelência. Que você seja um homem chamado para construir, mas com excelência. Você não pode ter nenhum cargo aonde você estiver. Quem sabe você é um funcionário geral na sua empresa. Aquilo que foi incumbido para você fazer, faça com excelência. Seja qual for a tua tarefa, faça com excelência, aleluia. Seja qual for a tua tarefa, não tendo cargo algum, mas faça com excelência, porque é com amor que Deus se agrada, aleluia. É com amor, com dedicação, que você venha ter amor e dedicação na obra do Senhor. Eu queria fazer uma oração para aqueles que estão ouvindo nessa noite. E eu queria orar ao nosso Deus. Quem sabe você ainda não consegue nem ler a Bíblia, não consegue montar um sermão, não consegue pregar um versículo na Bíblia. Peça orientação para Deus. O nosso maior professor é aquele que está dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso maior professor. Deus deixou a sua palavra, aleluia. Deus deixou a sua palavra, mas Ele deixou o instrutor, o Espírito Santo, nosso Consolador, aleluia,
que Ele venha te capacitar nessa noite, que Ele venha te encher nessa noite. E quando tu abrir essa palavra, aleluia, e você lê o versículo, que o Espírito Santo venha fazer você entender e que você venha ter comunhão com Ele, nunca desagradar o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar com você diariamente. Pai, aqui está a tua palavra. Nós cremos, Senhor, no que foi pregado e entendemos que precisa, Senhor, tua obra, precisa na tua obra, no teu trabalho, fazer com amor e com excelência, que nós possamos ser dedicados, Senhor da glória, naquilo que formos fazer para o Senhor, seja qual for a tarefa, seja qual for a missão. Pai querido, ajuda esse irmão nessa noite, esta irmã, esta pessoa que não consegue terminar aquilo que começou. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do juízo, nessa noite, realiza a obra do Senhor nessa noite, através da nossa vida e através da vida dos teus filhos que estão ouvindo, que eles venham ser um canal de bênção, um instrumento para abençoar outras pessoas. Receba essa palavra em nome de Jesus.